Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Empíria Data. Eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre análise de dados utilizando inteligência artificial e hoje vamos fazer mais um podcast e vou chamar aqui o Bissoli para a gente fazer esse bate-papo. Tudo bom, Bissoli? Tudo bem? Boa noite, Guilherme, tudo certo. Show de bola. E vamos lá, Bissoli, vamos trazer um tema aqui importantíssimo, que inclusive tem dentro da nossa formação, que é o tema de Power BI, que eu acho que faz sentido a gente poder dar uma introdução para quem muitas vezes nunca utilizou, né, Bissoli? Acho que é um tema importantíssimo que faz parte, uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer muitas coisas aqui quando se fala de análise de dados, né? Sim, exatamente. O Power BI é muito utilizado, principalmente porque ela tem a versão gratuita, né? E tem a Microsoft por trás e tem todo um suporte. Então, realmente é uma ferramenta muito interessante. Que legal, que legal. Então, hoje, quem criou o Power BI é uma ferramenta da Microsoft. E qual que é o principal objetivo, cara, dessa ferramenta aí, Bissoli, que a gente pode trazer para o pessoal que está ouvindo aqui? É uma ferramenta de BI, né, de inteligência de negócio, e ela visa justamente pegar os dados, seja do Excel, entre outras fontes, diretamente da internet, por exemplo, e transformar esses dados em um painel de negócios aonde que o gestor consiga responder eh, em- eh, perguntas relacionadas ao negócio. Por exemplo, qual estado vendeu mais? Qual o meu os top 10, os top 10 clientes, né, qual produto vendeu mais. Basicamente é isso daí que o Power BI foca. Cara, que legal, que legal. E o principal objetivo, acho que a gente pode falar aqui também, né, cara, é transformar os dados em informação. A gente sempre fala sobre esse ponto, né, o quanto que muitas vezes você tem muitos dados ali espalhados e muitas vezes não são úteis, né? E com Power BI você consegue demonstrar esses dados de uma forma muito interessante, né? Sim, você consegue fazer importações de várias fontes e dentro do Power BI você consegue tratar de uma forma bem eficiente. Tem o DAX, né, que é uma forma do Power BI interpretar algumas informações, é como se fosse a linguagem do Power BI, né, fazendo uma analogia bem grotesca. E lá você consegue fazer várias coisas interessantes, consegue criar colunas específicas para poder fazer um tratamento melhor dos dados na ponta, né? Bem interessante. Que legal. E que tipo de fonte aí, Bissoli, que a gente consegue extrair, cara, qualquer tipo de dados, pode ser um banco de dados relacional ou não relacional, dá para todos esses dados serem mostrados ali pelo Power BI, por exemplo? Cara, ele faz a extração de várias fontes. Por exemplo, importa CSV, importa Excel, importa de HTML direto da internet, vai no banco de dados, por exemplo, o SQL Server. Ele consegue fazer várias fontes. É bem amplo. Isso realmente é uma coisa bem interessante para quem, por exemplo, tem várias fontes de dados, né? E também, se você tem, por exemplo, uma fonte de dado que o Power BI não suporta, tá aí a inteligência artificial para justamente tentar fazer uma conversão, por exemplo, de uma fonte de dado para um CSV, por exemplo, um Excel, e aí facilmente você poder importar no Power BI. Isso também é uma coisa bem interessante de ser feita. Cara, que legal, que legal. E vamos lá, Bissoli, ele consegue conectar nesses dados e que tipo de amostra que ele consegue trazer aí, cara? Um dashboard, um relatório, um gráfico, um painel? O que que ele consegue mostrar aí de forma É, prática? eu diria que ele é o primo avançado do Excel. Você, quando faz importação de uma fonte de dados, por exemplo, o CSV, facilmente na parte direita, você simplesmente começa a arrastar do jeito que você quer, a fonte, o tipo de gráfico, de barras e tudo mais, e ele também tem uma parte de você, quando você faz o login, você tem a opção de diretamente acessar a internet e trazer novos tipos de gráficos, gráfico de candle, né, gráficos mais específicos de, de estatística ou entre outros gráficos que você pode importar para o Canva, né, e aí você faz o seu dashboard do jeito que você quiser. Isso também é muito massa, muito legal. Muito bom. E outra coisa, cara, interessante da gente falar, né? O que que é a gente entender realmente o que que é o BI, né? Que eu acho que a gente pode. Você até comentou sobre inteligência de negócios.
mas a gente poder dar alguns exemplos, né, de que tipo de perguntas, por exemplo, que a gente conseguia responder. Tipo, você está dentro de uma empresa, você quer saber, por exemplo, quais produtos vendem mais, qual vendedor está performando melhor durante essa semana, durante esse mês. Então a gente consegue trazer dados realmente, transformar uma informação para uma tomada de decisão, muitas vezes, né, cara? Basicamente é isso mesmo que a parte de BI, né, de inteligência de negócio traz. É fornecer, fortalecer os dados brutos ou dados dispersos em um painel de negócio, aonde que o gestor consiga olhar para aquele painel e falar, ok, a minha filial do norte está vendendo menos, o que está acontecendo lá? Vou investir ou vou fechar? O que está acontecendo? Quero abrir uma filial, mas eu quero agora trabalhar de forma internacional. Para onde que eu vou, né? E aí ele pode estruturar uma nova pesquisa, fazer uma análise de mercado, jogar para o Power BI e começar a analisar a parte de marketing para poder expandir uma empresa. Então, realmente, tudo relacionado ao negócio, o Power BI, desde que os dados sejam assertivos e estejam corretos. Caso contrário, você vai tomar uma decisão com dado errado e aí pode complicar o negócio. Mas, de uma forma geral, é isso daí. E eu acho que até um ponto também para a gente poder falar, né, cara? Porque se você não tiver um BI, às vezes você pode demorar horas para encontrar aquela informação. Se você tiver uma ferramenta como Power BI, você pode encontrar essa informação aí de uma forma muito rápida, né? Sim, exatamente. Você pode levar para sua vida pessoal, por exemplo, né? Se você tem filho, quando tem reunião da escola, eu tenho que levar meu filho para o piano, para natação, que dia que é. Então, assim, isso implicitamente é um Power BI. Se você não colocar pelo menos na agenda, você vai ficar todo perdido. A parte de Power BI traz isso para o negócio, né? Então, é isso aí. Muito bom. Outro ponto também que a gente pode falar, cara, que não é só fazer gráfico também, né? Muitas vezes você pode conectar alguns dados, como você falou, às vezes até tratar um pouco também esses dados, modelar, visualizar, eu acho que é o ponto-chave aí, mas existem várias etapas que você consegue fazer, além de simplesmente um gráfico bonito, né, cara? Exatamente, o Power BI também tem uma parte de dados, né, que você pode linkar tabelas para fazer relacionamentos. E a partir daí, por exemplo, você pode fazer exportação do dado. Não necessariamente você precisa fazer um dashboard. E aí você pode utilizar esse dado em outro lugar, colocar na inteligência artificial, levar para um banco de dados, por exemplo. Então, realmente, a capacidade do Power BI de fazer N coisas realmente uma ferramenta bem interessante. E eu acredito que o Power BI vai perpetuar por muito tempo. Tem a parte de inteligência de negócio também, já com a parte de BI, por exemplo, você abre um dashboard e aí tem uma barra lá e você mesmo pesquisa, você mesmo pergunta, me dê os top 10 clientes. Ele vai e já faz o filtro. É muito massa aí. Cara, muito bom. E que tipo de setores de uma empresa, Bissoli, que hoje normalmente utilizam? Seria uma coisa mais para uma área financeira, para uma área de marketing, para um RH, para uma área comercial, para TI? Seria mais ou menos qual área que utiliza mais o Power BI, por exemplo? Cara, mais para tomada de decisão, mas, cara, praticamente você pode utilizar em qualquer área. Por exemplo, no recursos humanos, como é que tá a folha ou qual é o setor que gasta mais. E aí, financeiro, você pode fazer a mesma coisa, qual produto que mais me consome, né. Na parte de marketing, qual é a campanha de marketing que está gastando mais. Então, assim, você pode fazer praticamente para qualquer setor e qualquer área da empresa, né. Que legal, que legal. E vamos lá, cara, acho que é um ponto importante, né, sobre ferramentas, né? Eu acho que muitas vezes quem nunca testou, não utiliza, às vezes tem uma dúvida gigante sobre interseção, né? Onde que eu faço isso aqui? Eu faço no Cloud Code, já numa IA, faço no Power BI, ou faço no Excel, por exemplo, né? O Power BI, de fato, ele substitui o Excel, cara? Cara, eu acho que não, eu acho que é um complemento, porque o Excel, a gente vai daqui a 20.000 anos, o Excel vai estar existindo, cara, é impressionante, o Excel eu sempre falo que é como se fosse o contador, né, todo mundo vai passando pela empresa e o contador é o último cara que resolve alguma coisa, inclusive ele fala, me dá o Excel aí que eu quero ver como é que estão as informações, porque o Excel, cara, para tomada de decisão rápida, é, não necessariamente um gráfico vai te ajudar da melhor forma possível. Acabei de dar um exemplo aqui. Às vezes um contador, cara, isso aqui é o Excel. Ele mesmo faz o filtro lá e resolve o problema em 1 minuto. Então, assim, para que gráfico?
né? Não, eu acho que um é um complemento do outro e não substitui, até porque o Excel também tem várias coisas avançadas e é compatível aí com várias coisas, né? Então, eu acho que um complementa o outro. Cara, muito legal. Outra dúvida que eu acho que é muito comum para quem muitas vezes está querendo entrar nessa área de analista de dados, eu preciso saber programação, cara, para poder trabalhar com Power BI especificamente? Não, você não precisa saber programar especificamente. Tem a parte de DAX, que é específica, só que você não vai ser um mestre da programação. Você vai precisar de saber algumas coisinhas, porque realmente é uma parte diferenciada dentro do Power BI. Tá aí a inteligência artificial para te ajudar nisso, entendeu? Então você pode fazer aí, me dê as instruções principais e básicas do DAX, é DAX, né? E aí ele mesmo vai começar a poder te ajudar, né, nas medidas para poder fazer algumas métricas mais avançadas. Mas você pode começar inclusive sem DAX também, tá? Do zero tranquilo. Então você consegue fazer muita coisa utilizando a parte gráfica ali também? Consegue fazer bastante coisa e muito rápido, como eu falei, importou o CSV, já arrasta, você já tem gráfico de barras, tem gráfico de pie ou qualquer outro tipo de gráfico, você já pode utilizar. É bem fácil de utilizar. Cara, que legal. Agora, vamos voltar sempre àquele assunto que a gente fala, né, cara? Se você tem um Power BI e domina o SQL, cara, te ajuda? Pô, aí já vai para um próximo nível, né, cara? Porque inclusive você pode montar consultas dentro do banco de dados já específicas para o Power BI ler certinho, né? Ou você fazer views no Oracle ou no SQL Server, por exemplo, para já exportar o CSV prontinho para o Power BI ler. Aí já começa a ficar bem mais interessante você trabalhar com isso, porque você vai entender melhor e vai te ajudar bastante na parte de análise e tratamento de dados, né? Você já consegue pensar, pô, vou criar uma view aqui com esses campos, porque lá no Power BI eu vou fazer um gráfico tal. Então, assim, você já abre bastante a parte de estratégia, né. Cara, muito bom. E que tipo de profissional, Bissoli, que normalmente precisa desse conhecimento? Ó, claro, tá aqui no nosso assunto da nossa formação de análise de dados, então o analista de dados é uma ferramenta que pode utilizar, mas quais os outros tipos de profissionais também que hoje podem tá utilizando efetivamente o Power BI, cara? Cara, eu diria que qualquer pessoa que faça algum tipo de decisão estratégica na empresa poderia utilizar Power BI, independente se é da área de tecnologia ou não. Você que aí trabalha com finanças e está no Excel, você pode dar um passo a mais, pegar toda a parte de CSV, por exemplo, joga no Power BI e você começa a fazer as perguntas. Pô, eu quero responder tal coisa. O Power BI consegue fazer? Você vai lá e monta um dashboard, por exemplo, para poder fazer isso. Então, realmente, atinge em várias áreas de negócio, Guilherme. Cara, muito legal. Minha visão também concordo 100%, cara. Não só o pessoal da área de dados como analista de BI, mais uma área comercial, um analista financeiro, um consultor. Cara, quer extrair informações, realmente é uma ferramenta incrível que pode contribuir bastante. Então, quem não utiliza ainda, pessoal, entenda que é uma excelente ferramenta aí que pode te ajudar muito nessa parte aí de analisar dados, beleza? Agora, como começar, Bissoli? Qual que é a sequência correta para quem muitas vezes quer estar atuando com Power BI? Precisa estudar alguma coisa antes? Acho que é importante ter uma base. Você já comentou um pouquinho do Excel, mas vamos tentar dar um roadmap aqui para alguém que quer começar aqui com Power BI, do que ele precisa fazer. Cara, se você quiser começar rápido, é só chegar a instalar o Power BI, mas eu recomendo assim, realmente, cara, SQL é uma coisa muito fundamental mesmo. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Isso eu te garanto, porque principalmente na parte de dados. Eu diria que pelo menos, cara, um SQL básico você conseguir acessar um banco de dados, fazer algumas consultas. Entender o que que é uma view, uma visualização, como que monta isso, como que acessa um banco de dados, inclusive como que o Power BI acessa o banco de dados, né, via ODBC ou seja lá outra forma de acesso. SQL tá no topo, Guilherme, por assim dizer. Cara, muito bom, muito bom. Bissoli, acho que nós cobrimos aqui uma bela introdução para quem muitas vezes não sabe o que é um Power BI. Pessoal, uma ferramenta incrível,
uma ferramenta que pode te ajudar bastante quando se fala de analisar dados, não precisa nem ser um profissional de tecnologia, mas que pode contribuir muito para a tomada de decisão, para organizar as informações, para demonstrar algumas informações, e inclusive a gente tem feito aqui vários eventos, uma masterclass, que a gente vai deixar o link aqui embaixo da nossa próxima masterclass, que a gente mostra essas ferramentas na prática, inclusive o Power BI, para você realmente começar a visualizar e não só ouvir alguém falando sobre Power BI. E o legal aqui dos podcasts é que a gente consegue te dar algumas dicas, alguns conceitos, alguns direcionamentos, mas dentro da Masterclass a gente consegue mostrar muita coisa, né, Bissoli? Sim, exatamente, cara. E para quem realmente quiser, a instalação é muito simples. Você vai no site da Microsoft, você pode digitar no Google Power BI Desktop, baixa a versão para Windows e você instala e depois, inclusive, você pode utilizar qualquer chat GPT ou Claude e fala assim, sou leigo no Power BI, me dê o primeiro exemplo prático de um dashboard. Pronto, cara. A partir daí você já consegue fazer alguma coisa. Inclusive, você pode fazer o seguinte, me dê um dataset em CSV para você, para exportar, você pede para ele exportar o CSV, porque eu gostaria de importar no Power BI, me dá o passo a passo para fazer o meu primeiro dashboard. Pronto. Eu te garanto que em 10 minutos você já consegue sair, pelo menos com o dashboard pronto. Cara, muito bom. Pessoal, se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, encaminhe ali para aquele amigo que está querendo trabalhar na área de dados, que não mexe com o Power BI ainda, que com certeza pode ajudar outras pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado, a gente consegue trazer mais conteúdos relevantes para vocês. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre análise de dados, sobre IA, sobre Power BI, deixa aqui nos comentários também, com certeza essa dúvida aí também. Às vezes, quem sabe o nosso próximo vídeo aí pode ser algo relacionado, respondendo a você que está nos acompanhando por aqui. Mais alguma coisa aí, Bissoli, que você queira acrescentar sobre esse assunto? Não, é isso aí, cara. É muito top. Realmente recomendo você instalar o Power BI, gratuito, tranquilo, e vamos que vamos. Muito bom. Bissoli, muito bom sempre fazer esse bate-papo contigo, cara. Sempre um grande aprendizado. E, pessoal, fiquem ligados aqui no canal da Empíria Data, porque toda semana aqui a gente tem trazido aqui alguns conteúdos novos, seja conteúdos mais curtos aqui, fique ligado no nosso canal do YouTube, alguns shorts, ou conteúdos mais longos aqui, como esses podcasts. E o nosso objetivo é sempre contribuir para que você consiga entender o que tem de mais novo com relação à análise de dados com IA. Então é isso, Bissoli. Grande abraço. Grande E abraço. até a próxima. Até Valeu, a próxima. tchau, tchau.